Vou explicar melhor o que são essas ordens do amor. Por quê? Por que é importante a gente conhecer? Porque quando essas ordens do amor são feridas, ou seja, quando elas não são seguidas dentro do sistema familiar, é aí que são gerados os emaranhamentos familiares, tá? Então vamos lá. Existem 3 leis sistêmicas que foram identificadas ao longo da história das constelações e que são as origens dos emaranhamentos familiares ou sistêmicos. São elas. A primeira lei: todos têm o igual direito a pertencer no sistema familiar, tá? A lei do pertencimento, ela garante que todas as pessoas, independente de uma atitude condenável, continuam tendo o direito de pertencer no sistema familiar. Mas esse sistema, gente, não é obrigatório ser só familiar, não, tá? Pode ser familiar, pode ser organizacional, pode ser pedagógico, tá? E para essa lei, todos fazem parte de um sistema familiar e jamais, olhem bem, jamais pode ser excluídos ou deixarem de pertencer. Nos casos em que há essa exclusão de um membro da família, é criado um efeito paralelo, que consiste na repetição não intencional dos mesmos comportamentos reprováveis, tá? Em algum dos membros das gerações seguintes, que podem ser os filhos, ou os netos, ou os bisnetos, ou ainda como questões entre irmãos ou em relação a casais, tá? Quando isso acontece, o sistema ele busca, de uma forma inteligente, uma reinclusão desse membro que foi afastado através de alguma dificuldade para os demais integrantes do sistema, o que só é superado quando o excluído é incluído novamente no sistema, tá? Então, gente, um exemplo prático disso é, como eu falei no início da live, o exemplo de um alcoólatra, né? Antigamente, pronto, vou dar outro exemplo, né? Que é relacionamento, que hoje o relacionamento que a gente vê de pessoas se separando, então vamos lá. Relacionamento, o que era uma mulher se separar antigamente? Gente, o que era uma mulher se separar antigamente? Era algo muito desesperador para a família, todo mundo tinha que abafar aquela informação, era algo muito forte. Então, essa informação abafada no sistema familiar pronto, mais fácil do que uma separação. Um filho bastardo num casamento. Tem o casamento, o casal tá ali juntos, e aí o marido, por exemplo, teve um filho fora do casamento, e esse filho ele é abafado pela família. Gente, enquanto essa criança não é incluída no sistema, isso gera um descontrole, gera um emaranhado muito grande naquele sistema. Futuramente, filhos, netos, bisnetos vão ficando doentes, vão criando depressões, criando quadros de ansiedade, criando problemas no trabalho, e não entendem o porquê. E às vezes isso é um movimento inconsciente para incluir aquele filho que foi bastardo lá atrás e que todo mundo excluiu, que ninguém falava sobre. Entende? Então esses segredos familiares, eles geram muito esses emaranhamentos. E todos têm direito de pertencer, todos, inclusive os filhos abortados. Gente, isso é tão importante. Os abortos, eles precisam ser incluídos. Hoje isso tem se difundido cada vez mais. Então, se você chegou a ter um aborto, a gente precisa olhar para aquela criança. Na constelação, ela se apresenta se você tiver algum desafio. Porque, por exemplo, eu, no meu primeiro relacionamento, eu perdi um filho, eu tive um aborto. Então, a minha filha do meu segundo relacionamento, ela não é minha primeira filha, ela é minha segunda filha. E ela precisa ter consciência disso, porque se ela não tiver consciência disso, ela vai querer incluir esse irmão que não veio de alguma forma. Como? Ficando doente, gerando comportamentos difíceis, sabe? Tendo desafios na vida, não conseguindo prosperar. Então, às vezes, a gente não consegue prosperar porque às vezes a gente está incluindo, a gente não vai se sentir no lugar certo dela. Entende? Então, às vezes, a pessoa ela não consegue avançar na vida, se sente meio perdida, porque às vezes não está no seu lugar certo. Então, eu nunca vou chegar para minha filha e falar, você é minha primeira filha. Não é, ela é a primeira filha do segundo relacionamento, mas minha filha, ela é a segunda, entende? Então, os abortos também são muito importantes. Todos fazem parte, tá?